Olá, eu sou Daniel, e se você está aqui é porque se sente tão atraído pelo medo quanto eu. Em uma pequena cidade na Geórgia, um antigo Burger King, localizado à beira de uma rodovia solitária, carregava uma reputação sombria. O restaurante era conhecido por sua aparência desgastada e por estar sempre vazio, exceto por alguns poucos clientes ocasionais. Os moradores evitavam o lugar à noite, murmurando histórias sobre eventos estranhos e desaparecimentos inexplicáveis. Nessa noite, Rachel, uma estudante universitária que trabalhava como gerente assistente, estava cumprindo seu turno noturno com dois colegas. Chris, um garoto descontraído que passava a maior parte do tempo no celular, e Megan, uma garota reservada que só trabalhava lá por necessidade. O turno estava tranquilo demais. Nenhum cliente havia entrado desde o início da noite, e o único som era o zumbido constante das luzes fluorescentes e o vento soprando do lado de fora. Rachel estava terminando de organizar o estoque nos fundos quando ouviu o sino da porta tocar. Ao voltar para a área principal, encontrou um homem estranho parado perto do balcão. Ele era alto, magro e usava um terno que parecia fora de lugar para o ambiente. Ele não fez nenhum pedido, apenas olhou para Rachel e sorriu de forma estranha antes de sair sem dizer uma palavra. Rachel tentou ignorar a sensação de desconforto, mas não conseguia afastar a impressão de que algo estava errado. Depois que o homem de terno saiu, o ambiente no restaurante mudou. O ar parecia mais pesado e o zumbido das luzes fluorescentes tornou-se mais alto, quase ensurdecedor. Rachel tentou se concentrar em suas tarefas, mas a sensação de estar sendo observada não desaparecia. Enquanto isso, Chris estava sentado em uma das mesas do salão, rolando o feed do Instagram, quando o Wi-Fi parou de funcionar. Ele reclamou em voz alta, mas antes que pudesse reiniciar o roteador, viu algo no reflexo do vidro da janela. Uma sombra alta e imóvel parecia estar do lado de fora, olhando para ele. Chris chamou Rachel, mas quando ela chegou à janela, não havia nada lá. Ele tentou rir da situação, mas Rachel percebeu que ele estava mais abalado do que queria admitir. Poucos minutos depois, o sino da porta da cozinha tocou, indicando que alguém havia passado pela área de funcionários. Rachel e Megan estavam no salão, e Chris ainda estava sentado perto da janela. Não havia ninguém mais no restaurante. Rachel foi verificar, mas encontrou o corredor vazio. A porta dos fundos estava trancada, e nenhuma das câmeras de segurança mostrava movimento. No entanto, ao voltar para o salão, viu algo perturbador. Todas as bandejas de comida haviam sido empilhadas no balcão de uma maneira impossível, formando uma estrutura alta e instável. Megan, que normalmente era calma, começou a entrar em pânico. Ela insistiu que o restaurante estava sendo invadido por algum tipo de brincalhão ou que algo estava errado com o prédio. Enquanto discutiam sobre o que fazer, as luzes começaram a piscar. Quando pararam, algo havia mudado. No reflexo do vidro da porta principal, Rachel viu várias figuras sombrias sentadas nas mesas, imóveis, como clientes invisíveis. Ela se virou rapidamente, mas as mesas estavam vazias. Chris também começou a perceber que as coisas não estavam normais. No balcão, um dos brinquedos do menu infantil, que estava guardado no depósito, apareceu de repente. O brinquedo emitia uma risada eletrônica que ecoava pelo restaurante vazio. Megan começou a chorar, dizendo que queria ir embora, mas quando Rachel tentou abrir a porta da frente, ela estava trancada. A chave, que sempre ficava no bolso de sua calça, não estava mais lá. As câmeras de segurança que Rachel estava assistindo para tentar entender o que estava acontecendo começaram a falhar. Em uma das telas, ela viu algo que a fez congelar. Ela mesma, sentada no balcão, mas com os olhos completamente pretos, olhando diretamente para a câmera. Chris, que estava ao lado dela, viu a mesma coisa e gritou, apontando para o monitor. Quando Rachel olhou para o balcão real, não havia nada lá. Megan correu para o banheiro,
Mas segundos depois, ouviram um grito ensurdecedor. Rachel e Chris correram para ajudá-la, mas quando chegaram, o banheiro estava vazio. No espelho, havia uma mensagem escrita com algo vermelho. Estamos com fome. Rachel percebeu que o restaurante não era mais apenas um lugar físico. Algo estava manipulando o espaço ao redor deles, transformando-o em um labirinto de medo. Quando tentaram voltar para o salão principal, o corredor parecia mais longo, com as luzes piscando ao fundo. Chris começou a ouvir vozes, sussurrando seu nome. Ele tentou ignorá-las, mas quando olhou para trás, viu algo que o fez gritar. A figura do homem de terno estava parada no final do corredor, com um sorriso macabro que se estendia além dos limites normais de seu rosto. Rachel tentou puxar Chris, mas ele parecia paralisado. O homem de terno começou a andar em direção a eles, seus passos ecoando no chão, mas não fazia barulho com os pés. De repente, as luzes apagaram completamente. Quando voltaram, Chris havia desaparecido. Rachel estava sozinha no corredor, com o som de passos ecoando ao seu redor. Ela correu de volta para o salão principal, onde encontrou as mesas novamente ocupadas por figuras sombrias, todas olhando diretamente para ela. No balcão, havia 3 bandejas de comida. Cada uma tinha um nome: Rachel, Chris e Megan. Rachel percebeu que algo queria que ela fizesse uma escolha. Mas antes que pudesse pensar, as luzes apagaram novamente. Quando as luzes voltaram, Rachel estava sozinha no salão principal. As figuras sombrias nas mesas haviam desaparecido, mas a atmosfera estava ainda mais sufocante. O ar parecia carregado, como se algo invisível estivesse pressionando contra ela. As 3 bandejas no balcão continuavam lá, cada uma com um nome gravado na embalagem. Rachel tentou ignorá-las, mas sentia que algo a atraía para elas. O cheiro de comida, que antes era familiar, agora parecia metálico e nauseante. Ela pegou a bandeja com o próprio nome, mas hesitou antes de abrir. Sua intuição dizia que aquilo não era comida, mas uma armadilha. Quando colocou a bandeja de volta, o sino da porta tocou novamente. Rachel se virou rapidamente, mas não havia ninguém entrando ou saindo. O som parecia ecoar dentro do restaurante, como se estivesse vindo de todos os lados. De repente, Rachel ouviu passos atrás dela. Quando se virou, viu Chris parado ao lado do balcão. Ele estava de costas, com a cabeça ligeiramente inclinada para o lado. Rachel chamou por ele, mas ele não respondeu. Quando ela se aproximou, percebeu algo terrível. A pele de Chris estava pálida e seus movimentos eram rígidos, como se ele fosse uma marionete sendo controlada por fios invisíveis. Quando ele finalmente virou a cabeça para ela, seus olhos estavam completamente negros e um sorriso forçado se espalhava por seu rosto. Chris deu um passo à frente, mas não parecia ser ele mesmo. Ele apontou para a bandeja com o nome de Rachel e emitiu um som baixo e gutural, que soava mais como um comando do que uma tentativa de comunicação. Rachel tentou correr, mas o chão do restaurante começou a se transformar. As lajotas brancas e vermelhas do Burger King agora estavam cobertas de algo negro e viscoso, que grudava em seus sapatos a cada passo. As paredes pareciam estar se movendo, como se fossem feitas de carne viva, pulsando com uma energia grotesca. Os reflexos nas janelas mostravam algo completamente diferente do que estava dentro do restaurante. Lá fora, Rachel viu uma versão distorcida de si mesma, sentada em uma das mesas, comendo de uma das bandejas enquanto figuras sombrias a cercavam. Ela fechou os olhos, tentando afastar a visão, mas quando os abriu novamente, estava em um corredor que não existia antes. O corredor era estreito, com luzes piscando no teto. As paredes estavam cobertas de marcas de arranhões e o chão parecia molhado, com pegadas de algo que não parecia humano. Rachel começou a ouvir vozes ao longe. Reconheceu a voz de Megan chamando por ajuda, misturada com um som baixo e arrastado que parecia seguir cada movimento dela. Enquanto avançava,
O corredor parecia se estender infinitamente, como se estivesse tentando prendê-la ali para sempre. Quando finalmente chegou a uma porta no final, ouviu uma risada alta e distorcida vindo de trás dela. Ao abrir a porta, Rachel encontrou Megan, mas algo estava terrivelmente errado. Megan estava sentada em uma cadeira no meio de uma sala circular, com as mãos amarradas e a cabeça pendendo para o lado. Seus olhos estavam abertos, mas vidrados, e sua pele parecia translúcida, quase como se ela não fosse mais completamente humana. No centro da sala havia um pedestal com uma única bandeja, igual às do balcão. A bandeja tinha o nome de Rachel gravado novamente, mas desta vez estava em letras que pareciam arranhadas na superfície. Rachel percebeu que Megan estava tentando falar algo, mas suas palavras eram incoerentes, como se ela estivesse lutando contra algo dentro de si. De repente, a figura do homem de terno apareceu novamente, mas desta vez ele não estava sozinho. Atrás dele, as sombras que Rachel havia visto antes começaram a se materializar, cercando a sala. O homem estendeu a mão para a bandeja e depois apontou para Megan, como se estivesse oferecendo uma escolha. Rachel entendeu. Se ela comesse o que estava na bandeja, poderia salvar Megan, mas a um custo que ela não compreendia completamente. Quando ela hesitou, as sombras começaram a se mover em direção a Megan, enquanto o homem simplesmente sorria. Rachel pegou a bandeja, suas mãos tremendo. Ela sabia que o restaurante não era apenas um lugar, era uma armadilha viva, alimentada pelo desespero e pelas escolhas impossíveis de suas vítimas. Ao abrir a bandeja, viu algo que a deixou sem fôlego. Não era comida, mas seu próprio reflexo, distorcido, com olhos negros e um sorriso vazio. Rachel sentiu uma onda de vertigem, enquanto as sombras ao redor começaram a gritar, preenchendo a sala com um som ensurdecedor. Ela percebeu que qualquer escolha que fizesse já havia sido feita por ela antes mesmo de entrar no restaurante. Ao dar o primeiro passo para pegar o que estava na bandeja, a sala inteira ficou escura. Quando as luzes voltaram, Rachel estava sozinha novamente, de volta ao salão principal do restaurante. As bandejas no balcão agora estavam vazias, mas o nome de Rachel ainda estava gravado nelas. No espelho da cozinha, ela viu seu reflexo, mas não era mais ela. Seus olhos estavam negros e sua expressão era a mesma que tinha visto em Chris e Megan. Rachel finalmente entendeu. Ela não havia escapado. Ela agora fazia parte do ciclo. Rachel estava de volta ao salão principal, mas tudo estava diferente. As luzes fluorescentes tinham uma tonalidade vermelha, lançando sombras distorcidas nas paredes. O som do zumbido era agora baixo, constante, como um pulsar que ela sentia vibrar dentro de sua cabeça. Ela olhou para as 3 bandejas no balcão. Embora estivessem vazias, o nome dela ainda estava gravado em uma delas. No reflexo do espelho da cozinha, sua imagem permanecia imóvel, mesmo quando ela se mexia. Rachel percebeu que o restaurante estava vivo, respirando, e que ela fazia parte dele agora. Mas uma faísca de esperança surgiu em sua mente. Se ela conseguisse descobrir como o ciclo funcionava, talvez pudesse quebrá-lo. Rachel correu para os fundos do restaurante, tentando encontrar algo que pudesse explicar o que estava acontecendo. No depósito, encontrou um armário trancado que nunca havia notado antes. No chão, ao lado da porta do armário, havia uma chave enferrujada. Quando usou a chave, a porta rangeu ao abrir, revelando um interior coberto de poeira e mofo. Dentro, encontrou um antigo livro de registros do restaurante, com páginas amareladas e manchas escuras. Nas últimas páginas, havia uma lista de nomes, incluindo o de Chris, Megan e, por fim, o dela. Ao lado de cada nome, havia uma data e um horário. Rachel percebeu que essas eram as noites em que eles haviam trabalhado. No final da lista, uma frase estava rabiscada em letras tremidas. A fome nunca termina, apenas passa para o próximo.
Enquanto lia, Rachel ouviu passos pesados vindo do salão principal. Ela espiou pela porta do depósito e viu Chris e Megan, mas não eram eles. Seus corpos moviam-se de forma irregular, como se fossem controlados por algo. Seus olhos negros brilhavam sob a luz vermelha e suas expressões vazias estavam fixas nela. Rachel tentou sair pelo corredor dos fundos, mas a porta de saída estava bloqueada por uma substância negra e viscosa que parecia pulsar, como um organismo vivo. Quando tentou tocá-la, uma dor excruciante percorreu sua mão, como se tivesse sido queimada. Rachel começou a ouvir uma batida constante, como um coração gigante vindo da cozinha. A pulsação parecia ressoar por todo o restaurante, ficando mais alta a cada segundo. Ela seguiu o som, chegando ao freezer industrial. Dentro, encontrou algo que não era comida, mas uma estrutura grotesca, feita de carne e metal. No centro, uma luz pulsava, iluminando o ambiente com flashes vermelhos. A estrutura parecia ser o núcleo do restaurante, a fonte de sua fome insaciável. Ela percebeu que aquilo estava conectado às bandejas, à escuridão e às sombras que dominavam o espaço. Rachel sabia que precisava destruir o núcleo. Encontrou um extintor de incêndio e começou a golpear a estrutura com toda a sua força. A cada impacto, o restaurante reagia como se estivesse vivo. As paredes tremiam e um grito ensurdecedor ecoava pelo ambiente, vindo de todas as direções. Chris e Megan apareceram na porta do freezer, seus corpos distorcidos tentando alcançá-la. Rachel continuou golpeando o núcleo, mesmo enquanto sentia o chão abaixo dela começar a ceder. Com um último golpe, a luz dentro do núcleo explodiu, mergulhando o restaurante na escuridão total. Quando Rachel abriu os olhos, estava deitada no chão do salão principal. O restaurante parecia ter voltado ao normal. As luzes fluorescentes estavam brilhantes, as mesas estavam arrumadas e o zumbido havia desaparecido. Mas algo estava errado. Quando olhou para o balcão, viu que as 3 bandejas estavam novamente preenchidas. Desta vez, todas tinham o nome dela gravado. Ela tentou sair, mas a porta principal estava trancada. No reflexo do vidro, viu-se parada no balcão, mas não era ela. Seu reflexo tinha os mesmos olhos negros e vazios que Chris e Megan. Rachel percebeu que, ao destruir o núcleo, ela havia assumido seu lugar como parte do ciclo. Agora, ela era o coração do restaurante, condenada a perpetuar a fome insaciável para sempre. Dias depois, um novo grupo de funcionários chegou para trabalhar no turno da noite. Eles comentaram sobre como o restaurante parecia diferente, mas seguiram suas tarefas normalmente. No entanto, durante o turno, um deles ouviu passos no corredor dos fundos, enquanto o outro encontrou uma bandeja no balcão com seu nome gravado. O ciclo havia recomeçado. No coração de uma pequena cidade no Arizona, havia um antigo Burger King, construído nos anos 1980 e conhecido localmente por sua história estranha. O restaurante, situado próximo a uma estrada deserta, era um ponto de parada para viajantes, mas também acumulava rumores sobre incidentes misteriosos, funcionários que desapareciam sem deixar rastros e clientes que nunca voltavam para seus carros estacionados. Nessa noite, o turno noturno estava a cargo de Angela, uma mulher em seus 30 anos que havia aceitado o emprego enquanto planejava sua mudança para outra cidade. Ela era cética e não dava ouvidos às histórias que os moradores locais contavam. Com ela estavam 2 colegas. Brian, um universitário tranquilo que usava o turno para estudar, e Lily, uma jovem tímida que evitava interações sempre que possível. O turno começou como qualquer outro, com poucos clientes e o som distante de carros passando pela rodovia. Por volta das 23h30, o sino da porta tocou, anunciando a entrada de um homem peculiar. Ele era alto, com cabelo desarrumado e roupas que pareciam sujas de poeira. Ele não fez um pedido, apenas ficou parado no balcão, olhando fixamente para Angela, até que finalmente disse, em um tom baixo e arrastado: "O lugar está faminto e vocês vão alimentar."
Sem esperar por uma resposta, o homem saiu pela porta, deixando os três em um silêncio desconfortável. Angela ficou parada por alguns segundos, observando a porta balançar lentamente após a saída do homem. Sua presença havia deixado o ambiente pesado, como se o ar tivesse se tornado mais denso. Brian tentou quebrar a tensão com uma piada sem graça, mas até ele parecia estar desconfortável. Poucos minutos depois, as luzes começaram a piscar. Angela foi até o quadro de energia nos fundos para verificar, mas não encontrou nenhum problema. Enquanto ela estava fora, Lily notou algo estranho. O sino da porta tocou novamente, mas quando olhou para a entrada, não havia ninguém ali. Quando Angela voltou para o salão, Lily estava imóvel, olhando fixamente para uma das mesas. Sobre ela, havia uma bandeja que ninguém havia colocado lá. Estava coberta com uma tampa de metal, como se fosse parte de um serviço especial, algo que o restaurante nunca ofereceu. Angela levantou a tampa com cuidado e viu algo perturbador. Um hambúrguer que parecia estar completamente queimado, exalando um cheiro de carne podre. No topo do pão, palavras foram gravadas como se tivessem sido arranhadas. Comecem o sacrifício. Brian riu nervosamente e sugeriu que aquilo era uma brincadeira de mau gosto. Mas Angela estava começando a sentir que havia mais do que uma pegadinha envolvida. Pouco tempo depois, a música ambiente do restaurante parou e foi substituída por um som baixo e gutural que parecia vir de todos os lados. As janelas começaram a embaçar, apesar do calor do deserto, e mensagens começaram a surgir, escritas do lado de dentro, como se alguém estivesse pressionando os dedos contra o vidro. Estamos famintos. Alimentem o lugar. Brian tentou abrir a porta da frente, mas ela não se movia, como se estivesse trancada por fora. Enquanto isso, Angela pegou o celular para ligar para a polícia, mas não havia sinal. Enquanto o trio discutia o que fazer, o restaurante começou a mudar. As lâmpadas fluorescentes no teto apagaram uma a uma, deixando apenas a cozinha iluminada. Uma sombra começou a se formar no canto do salão, tomando a forma de uma figura humanoide que parecia estar observando-os. Lily começou a chorar e correu para o banheiro. Mas segundos depois, um grito estridente ecoou pelo restaurante. Angela e Brian correram para ajudá-la, mas quando abriram a porta, o banheiro estava vazio. No espelho, havia algo escrito em letras grandes e gotejantes. Um já foi. Quem será o próximo? Angela tentou manter a calma, mas sabia que algo muito errado estava acontecendo. Ela voltou para o salão e encontrou Brian parado em frente à bandeja que havia aparecido antes. Ele parecia hipnotizado, encarando o hambúrguer queimado, que agora estava aberto, revelando carne crua e pulsante, como se estivesse viva. Quando Angela tentou tirá-lo de lá, Brian olhou para ela com olhos que não eram mais dele. Estavam completamente negros. Ele murmurou algo ininteligível antes de desmaiar no chão. Angela arrastou Brian para longe da bandeja e tentou acordá-lo, mas ele não reagia. Enquanto isso, o som gutural ao redor ficou mais alto e o restaurante começou a tremer levemente, como se o próprio prédio estivesse vivo. Desesperada, Angela correu para o escritório nos fundos, onde encontrou um livro velho e empoeirado em uma gaveta que nunca tinha visto antes. Ao abrir, encontrou páginas com desenhos de um símbolo estranho, parecido com uma coroa, e anotações sobre rituais antigos que mencionavam sacrifícios para alimentar o lugar. As últimas páginas estavam cobertas de manchas escuras, mas ela conseguiu ler uma frase clara. O sacrifício final traz a fome ao fim. Apenas um pode escapar. Angela percebeu que o restaurante exigia não apenas sacrifícios físicos, mas também escolhas impossíveis. Quando voltou para o salão, Brian havia desaparecido. E no balcão principal havia outra bandeja. Desta vez, ela tinha o nome de Angela gravado nela, seguido pela palavra escolha. As sombras ao redor do salão começaram a se mover, formando figuras humanoides que se aproximavam lentamente.
Angela sabia que tinha pouco tempo para agir. Angela ficou parada no centro do salão, encarando a nova bandeja com seu nome gravado. A palavra escolha parecia pulsar, como se tivesse vida própria. O ambiente ao seu redor estava quase irreconhecível. O chão do restaurante parecia estar se transformando, com rachaduras que exalavam um calor intenso, enquanto as sombras ao redor das paredes se moviam como algo vivo. Ela pegou a bandeja com hesitação. Sob a tampa metálica havia um hambúrguer, mas não era normal. Ele parecia feito de carne crua, pulsante, com veias negras que corriam pela superfície. Um cheiro metálico forte a fez engasgar, mas Angela sabia que aquilo não era um simples alimento, era uma mensagem. No momento em que Angela olhou para o hambúrguer, as luzes do restaurante começaram a piscar freneticamente. Uma risada baixa e gutural ecoou pelo ambiente, e as sombras começaram a se aproximar. Cada uma das figuras parecia sussurrar algo, palavras ininteligíveis que aumentavam sua sensação de pavor. De repente, as vozes se uniram em uníssono. Você come, ou eles comem você. Angela percebeu que o restaurante queria que ela participasse do ciclo, mas se recusava a ser uma vítima. Ela jogou a bandeja no chão com força e o hambúrguer se espalhou em pedaços grotescos que rapidamente desapareceram no chão rachado. Antes que Angela pudesse reagir, Brian apareceu no salão, mas ele não era mais o mesmo. Seu corpo estava coberto por manchas negras e seus olhos estavam completamente vazios, como se algo tivesse tomado conta dele. Ele se moveu lentamente em direção a Angela, emitindo um som baixo e arrastado, como um gemido misturado com um rosnado. Ela tentou falar com ele, mas ele não respondeu. Quando se aproximou o suficiente, ele levantou o braço como se fosse atacá-la. Angela correu para a cozinha, tentando encontrar algo para se defender. A cozinha, antes um lugar familiar, agora parecia algo saído de um pesadelo. As superfícies de metal estavam enferrujadas e cobertas de uma substância escura que parecia escorrer lentamente. O chão estava pegajoso e os equipamentos faziam barulhos altos e irregulares, como se estivessem prestes a explodir. Angela encontrou uma faca grande, mas antes que pudesse usá-la, as luzes apagaram completamente. No escuro, ela ouviu os passos de Brian se aproximando, acompanhados de um som de mastigação, como se ele estivesse consumindo algo. Quando as luzes voltaram, Brian estava parado na porta da cozinha, com o rosto coberto de sangue. Ele segurava um pedaço do hambúrguer que Angela havia jogado no chão e o comia vorazmente, como se estivesse faminto. De repente, o homem de terno apareceu novamente, desta vez no centro do salão. Ele olhou diretamente para Angela e falou com uma voz que parecia ecoar por todo o restaurante. Você ainda tem uma escolha, mas o tempo está acabando. Angela percebeu que o homem era mais do que um mero observador. Ele era o catalisador de tudo aquilo, o guardião do ciclo de fome e sacrifício. No balcão, uma nova bandeja apareceu. Desta vez, havia 2 nomes gravados nela, Angela e Brian. Angela percebeu que precisava destruir o que estava por trás de tudo aquilo. Ela correu para os fundos, onde o som de batidas rítmicas, como um coração gigante, ficava cada vez mais alto. No freezer industrial, encontrou algo que não deveria estar ali. Uma estrutura grotesca feita de carne, metal e luzes vermelhas pulsantes. Era o coração do restaurante, a fonte de sua fome insaciável. Angela sabia que precisava destruí-lo, mas as sombras começaram a aparecer ao seu redor, bloqueando sua saída. Angela pegou a faca e avançou contra o núcleo, golpeando-o com todas as suas forças. Cada golpe fazia o restaurante tremer violentamente e as sombras ao seu redor gritavam em agonia. De repente, Brian apareceu novamente, mas desta vez ele parecia estar lutando contra o que quer que o estivesse controlando. Ele segurou as sombras por tempo suficiente para que Angela desse o golpe final no núcleo. Quando o núcleo explodiu, uma luz intensa preencheu todo o restaurante.
Angela e Brian foram lançados para longe e as sombras desapareceram. Angela acordou deitada no chão do restaurante. O lugar estava em silêncio absoluto, como se o coração pulsante que antes dominava o ambiente tivesse finalmente sido silenciado. As luzes fluorescentes, antes vermelhas e piscantes, agora estavam apagadas, deixando apenas a luz pálida da lua que entrava pelas janelas. Ela se levantou devagar, sentindo o corpo dolorido. Ao olhar ao redor, viu Brian caído próximo ao balcão. Ele parecia desacordado, mas sua respiração era regular. O corpo dele, antes coberto por manchas negras, agora estava limpo, como se a explosão do núcleo tivesse purificado o que quer que o tivesse possuído. Angela sabia que eles ainda não estavam seguros. O restaurante parecia ter retornado ao seu estado normal, mas a sensação de vigilância ainda persistia. Ela correu até Brian e o sacudiu até que ele abriu os olhos, confuso e assustado. Enquanto ajudava Brian a se levantar, Angela percebeu que o restaurante havia mudado de forma sutil. As mesas estavam no lugar, as cadeiras arrumadas, mas o ar estava pesado, como se ainda houvesse algo preso ali. No balcão, a bandeja com os nomes deles havia desaparecido, mas a superfície onde ela estava tinha marcas de queimadura, como um lembrete do que haviam enfrentado. Os dois decidiram que precisavam sair imediatamente. Angela foi até a porta da frente, mas ela ainda estava trancada. A chave que antes estava em seu bolso não estava em lugar nenhum. Brian tentou arrombar a porta com uma cadeira, mas ela não cedia. No momento em que pensavam que estavam presos para sempre, ouviram o som de algo se movendo nos fundos do restaurante. Era um barulho baixo e arrastado, como se algo estivesse sendo puxado pelo chão. Ao seguir o som, Angela e Brian chegaram ao depósito. O lugar estava vazio, exceto por uma única caixa de papelão no centro da sala. Angela se aproximou lentamente, sentindo o coração disparar. Quando abriu a caixa, encontrou algo que a fez congelar. Uma pequena coroa dourada, idêntica ao símbolo que havia visto no livro antigo. Assim que tocou o objeto, as luzes do depósito piscaram e a porta atrás deles se fechou com força. O som gutural familiar voltou, preenchendo o espaço, e as sombras começaram a se formar novamente nas paredes. Desta vez, as sombras tinham formas mais definidas. Pareciam ser pessoas, rostos retorcidos, bocas abertas em gritos silenciosos. Angela reconheceu algumas das faces como sendo de antigos colegas de trabalho que haviam desaparecido misteriosamente. Uma voz baixa e arrastada ecoou pelo depósito. Era o homem de terno. Ele não estava visível, mas sua presença era inconfundível. Ele explicou que o núcleo do restaurante não era apenas uma fonte de fome, era parte de algo maior. O Burger King era um ponto de acesso para um ciclo de sacrifício que existia há décadas. O homem afirmou que, ao destruir o núcleo, Angela havia interrompido o ciclo, mas também o enfraquecido. Agora, as forças presas no restaurante buscavam um substituto para restaurar o equilíbrio. Angela percebeu o que aquilo significava. O ciclo exigia um novo guardião. Angela e Brian decidiram que não poderiam permitir que aquilo continuasse. Armados com facas da cozinha, voltaram ao salão principal, onde as sombras já estavam tomando conta novamente. Desta vez, elas não estavam apenas paradas, estavam atacando. As sombras se moviam rapidamente, tentando separar Angela e Brian, mas os dois lutavam juntos, golpeando os vultos com tudo o que tinham. Cada vez que uma sombra era atingida, ela desaparecia em um redemoinho de fumaça escura. No entanto, as sombras eram infinitas e Angela sabia que não poderiam vencer. Foi então que viu algo que a fez parar. A bandeja, com o nome dela, havia reaparecido no balcão. Desta vez, havia algo diferente nela. A tampa estava aberta e dentro havia uma pequena faca dourada com um bilhete. Um sacrifício final pode quebrar o ciclo. Angela entendeu o que precisava ser feito. Olhou para Brian, que estava exausto, lutando contra as sombras que continuavam a surgir.
Ele percebeu a expressão no rosto dela e começou a protestar. Mas Angela sabia que não havia outra opção. Ela correu até o balcão, pegou a faca dourada e, com um movimento rápido, a cravou no próprio peito. No momento em que o fez, o restaurante inteiro explodiu em luz. As sombras desapareceram instantaneamente e o som gutural foi substituído por um silêncio absoluto. Angela caiu de joelhos, sentindo a vida se esvair, mas com um sentimento de paz. Ela sabia que havia quebrado o ciclo. Quando Brian se aproximou, segurando Angela enquanto ela dava seus últimos suspiros, a coroa dourada que estava no depósito reapareceu, flutuando no ar. Ela se moveu lentamente até Angela, pousando em sua cabeça. No instante em que isso aconteceu, o corpo de Angela desapareceu e o restaurante voltou ao seu estado original. Brian ficou sozinho, mas a porta da frente finalmente se abriu. Ele saiu, sentindo o vento frio da madrugada, e olhou para trás uma última vez. No reflexo da janela viu Angela. Ela estava lá, mas não era mais ela. Seus olhos estavam negros e um sorriso vazio preenchia seu rosto. Ela era agora a guardiã do restaurante, presa para sempre no lugar que havia tentado destruir. Dias depois, o restaurante reabriu. Um novo grupo de funcionários chegou, prontos para começar o turno noturno. No balcão, uma bandeja com um nome desconhecido estava esperando. O ciclo havia sido quebrado, mas um novo estava começando. No coração de um subúrbio decadente em Detroit, Michigan, um antigo Burger King ficava à beira de uma rodovia quase abandonada. O restaurante, construído nos anos 1970, parecia um anacronismo, com sua fachada desgastada e sinais luminosos que piscavam de forma irregular. Apesar de sua aparência negligenciada, o lugar ainda operava 24 horas. Muitas vezes atendendo caminhoneiros e viajantes que precisavam de uma parada rápida. Naquela noite, o turno noturno foi entregue a Ellie, a gerente interina, e seus dois colegas. Tom, um jovem impetuoso que via o trabalho apenas como um meio temporário, e Darla, uma mulher mais velha que sempre ficava em silêncio, mas parecia saber mais do que dizia. Por volta das 22 horas, o fluxo de clientes começou a diminuir até que o restaurante ficou completamente vazio. Ellie estava no escritório organizando papéis enquanto Tom e Darla limpavam o salão. Tudo parecia normal, até que o sino da porta tocou, indicando a entrada de alguém. Um homem alto, com um casaco preto e uma expressão inexpressiva, entrou no restaurante. Ele caminhou até o balcão, mas não fez nenhum pedido. Em vez disso, ficou parado, observando Tom, que tentava agir como se não estivesse incomodado. Depois de alguns segundos, o homem disse apenas uma frase: "Vocês estão prontos para servi-lo?" Sem esperar por uma resposta, ele se virou e saiu pela porta, desaparecendo na escuridão da noite. Depois que o homem de casaco preto saiu, um silêncio desconfortável tomou conta do restaurante. Tom tentou fazer uma piada para aliviar a tensão, mas Darla apenas olhou para ele com uma expressão de preocupação. Ellie, que havia saído do escritório para verificar o salão, sentiu a mesma inquietação. Algo estava errado. Poucos minutos depois, as luzes começaram a piscar e o som da música ambiente parou, substituído por um zumbido baixo e contínuo. Ellie correu para o painel elétrico nos fundos para verificar, mas não encontrou nenhum problema aparente. Quando voltou, encontrou Tom parado em frente à porta de vidro, olhando para fora. Do lado de fora, na escuridão da rodovia, Tom viu algo que o deixou desconcertado. À distância, ele podia jurar que havia várias figuras paradas, imóveis, olhando diretamente para o restaurante. Ele piscou, tentando ajustar os olhos à luz fraca, mas as figuras desapareceram. Darla, que estava no balcão, notou algo estranho também. Uma das bandejas, que ela tinha certeza de ter guardado, estava sobre uma mesa próxima. Sobre a bandeja, havia um pequeno pacote embrulhado, como se fosse um pedido especial. Ellie se aproximou e abriu o pacote com cuidado. Dentro,
Encontrou um hambúrguer completamente carbonizado, mas o cheiro que emanava dele não era de carne queimada. Era algo metálico, quase como sangue. No topo do pão, palavras haviam sido gravadas. Vocês sabem o que fazer. De repente, o som do sino da porta ecoou, mas ninguém havia entrado ou saído. Ellie correu para a porta principal, mas a encontrou trancada. Ela tentou abrir, mas a fechadura parecia emperrada, como se tivesse sido soldada no lugar. Enquanto isso, Tom começou a ouvir algo estranho vindo do depósito nos fundos. Era um som baixo, quase como um sussurro, mas não conseguia identificar palavras. Ele chamou Ellie, mas antes que ela pudesse responder, as luzes do salão apagaram completamente, deixando apenas a cozinha fracamente iluminada. Ellie e Darla correram para a cozinha, onde as luzes ainda piscavam. No entanto, o ambiente havia mudado. As superfícies de aço inoxidável estavam cobertas de marcas de arranhões, e o chão parecia estar úmido, como se algo tivesse vazado de um lugar invisível. Quando Ellie tentou ligar para a polícia, percebeu que o telefone estava morto. O celular de Tom também estava sem sinal. Desesperados, os três começaram a procurar uma saída alternativa, mas a porta dos fundos estava bloqueada por algo que parecia uma substância negra e viscosa, semelhante a alcatrão. Enquanto buscavam uma solução, o som de sussurros começou a ficar mais alto, ecoando por todo o restaurante. Tom, que estava na frente, de repente parou e olhou para trás, com os olhos arregalados. Ele gritou algo incompreensível, antes de ser puxado violentamente para dentro da cozinha. Ellie e Darla correram atrás dele, mas não encontraram nada além de um rastro de pegadas negras que desapareciam perto do freezer industrial. Quando abriram o freezer, ele estava vazio, exceto por uma bandeja idêntica à que havia aparecido no salão antes. Na bandeja, havia um bilhete com uma única frase: a fome nunca pode ser ignorada. As sombras ao redor do restaurante começaram a se mover, ganhando formas humanoides que se arrastavam pelas paredes e pelo teto. Ellie tentou manter a calma, mas Darla parecia à beira de um colapso. Enquanto tentavam voltar para o salão, ouviram passos pesados vindos da área do balcão. Quando chegaram lá, viram algo que as deixou paralisadas. As figuras que Tom havia visto antes do lado de fora agora estavam dentro do restaurante. As figuras, altas e magras, com rostos indistintos, estavam sentadas nas mesas, todas olhando diretamente para Ellie e Darla. Sobre cada mesa havia bandejas com hambúrgueres semelhantes ao que haviam encontrado antes, todos carbonizados e emanando aquele cheiro metálico. No balcão principal, uma nova bandeja apareceu com os nomes de Ellie e Darla gravados na tampa. A mensagem era clara: o restaurante estava exigindo algo delas. Ellie percebeu que o lugar não era apenas um prédio, era uma entidade viva, alimentada pelo desespero e pelas escolhas impossíveis de suas vítimas. Enquanto Ellie tentava entender o que fazer, Darla, tomada pelo pânico, pegou a bandeja e a abriu. No momento em que o fez, o restaurante inteiro começou a tremer, e as figuras nas mesas se levantaram, movendo-se lentamente em direção às duas. O restaurante tremia violentamente, enquanto as figuras humanoides se aproximavam lentamente. Ellie segurou Darla pelo braço e tentou arrastá-la para longe do balcão, mas Darla estava paralisada, seus olhos fixos na bandeja aberta. Dentro dela, algo grotesco pulsava, como se estivesse vivo. A substância negra no hambúrguer começou a se espalhar, escorrendo pela bandeja e pingando no chão. O cheiro metálico ficou mais forte, e Ellie sentiu uma pontada de náusea enquanto tentava puxar Darla para longe. As figuras nas mesas começaram a se mover em direção às duas mulheres. Seus passos eram lentos, mas cada um deles fazia o chão ranger como se estivesse prestes a desmoronar. Quando chegaram mais perto, Ellie percebeu que seus rostos estavam cobertos por uma sombra,
mas em seus olhos havia pontos de luz vermelha que pareciam queimá-la sempre que ela olhava diretamente. Uma das figuras estendeu um braço longo e fino, agarrando Darla pelo ombro. No momento do toque, Darla soltou um grito agonizante e começou a se contorcer, como se estivesse sendo consumida de dentro para fora. Ellie tentou lutar, mas cada vez que se aproximava das figuras, era empurrada por uma força invisível. Ela foi jogada contra o balcão, batendo a cabeça com força. Antes que Ellie perdesse completamente a consciência, ouviu passos pesados vindo da cozinha. Quando levantou a cabeça, viu Tom parado na entrada, mas algo estava terrivelmente errado. Seu corpo estava coberto pela mesma substância negra que havia escorrido do hambúrguer, e seus olhos agora eram completamente vazios, sem expressão. Ele não falava, mas começou a andar na direção de Ellie com movimentos rígidos e mecânicos. Ele segurava uma bandeja com outro hambúrguer queimado, mas este tinha algo diferente. Havia um objeto metálico brilhante dentro, que parecia ser uma faca. Ellie percebeu que aquilo era uma escolha. A faca era uma ferramenta, mas também uma sentença. Ela sabia que o restaurante queria que ela usasse contra algo ou alguém. As figuras que seguravam Darla começaram a arrastá-la para dentro do freezer. O grito dela ecoava pelo restaurante, mas sua voz foi ficando mais fraca à medida que a porta do freezer se fechava lentamente. Ellie correu atrás delas, mas quando chegou à porta, encontrou-se diante de seu próprio reflexo no aço da porta. O reflexo não correspondia aos seus movimentos. Sua versão refletida estava sorrindo, com olhos negros e um semblante vazio. Quando abriu a porta, não encontrou Darla ou as figuras. Em vez disso, havia apenas a faca que estava no hambúrguer, agora brilhando com uma luz vermelha pulsante. O som do sino da porta ecoou novamente, mas desta vez o homem de casaco preto estava parado no meio do salão. Ele não falava, mas seu olhar penetrante dizia tudo. Ele estendeu a mão para Ellie e apontou para a faca. Ela percebeu que o restaurante exigia mais do que sacrifícios. Ele queria uma execução, e Ellie seria a responsável. Ellie voltou para o salão principal, onde as figuras estavam agora paradas ao redor do balcão, como se aguardassem. Sobre o balcão, uma bandeja com os nomes de Darla e Tom apareceu. Dentro dela havia algo que parecia uma ampulheta, mas o líquido que corria em seu interior era negro e espesso. Ellie percebeu que o tempo estava acabando. O restaurante não permitiria que ela escapasse sem tomar uma decisão. Ela pegou a faca e se aproximou das figuras. Enquanto isso, o homem de casaco preto observava tudo, imóvel, mas com um sorriso que crescia lentamente, como se soubesse o que estava prestes a acontecer. Ellie fez sua escolha. Quando levantou a faca, o restaurante explodiu em luz e tudo ao redor dela desapareceu em um redemoinho de escuridão. O último som que ouviu foi o riso do homem de casaco preto, ecoando no vazio. Quando a luz voltou, Ellie estava sozinha no salão. O restaurante parecia normal, mas os nomes de Darla e Tom estavam gravados no balcão, como marcas permanentes do que havia acontecido. Ela percebeu que agora fazia parte do restaurante. A fome nunca terminaria. Ellie ficou de pé no centro do restaurante, sentindo o peso de sua escolha. O lugar estava vazio, mas não silencioso. O som baixo e contínuo de algo pulsando ainda preenchia o espaço, como um coração batendo em um ritmo irregular. As luzes fluorescentes estavam completamente apagadas, deixando apenas o brilho vermelho fraco que emanava do balcão onde os nomes de Darla e Tom estavam gravados. Ela tentou processar o que havia acontecido, mas sua mente estava fragmentada. Cada vez que tentava se lembrar do que tinha visto no freezer ou do que tinha feito com a faca, suas memórias ficavam distorcidas, como se algo estivesse apagando os detalhes mais sombrios. Enquanto Ellie caminhava pelo salão, tentando encontrar uma saída, percebeu que as sombras ao seu redor estavam voltando a se mover.
Elas agora pareciam mais definidas, como se estivessem ganhando forma. Uma delas, maior e mais imponente, se aproximou lentamente, estendendo um braço que parecia se dissolver no ar. Ellie correu para a cozinha, mas o espaço havia mudado novamente. As paredes estavam cobertas por uma substância negra e pegajosa, e o chão parecia mais instável, como se estivesse sobre algo vivo. No centro da cozinha, uma mesa de metal estava posta, com uma nova bandeja sobre ela. Desta vez, a bandeja tinha apenas o nome de Ellie, mas ao invés de um hambúrguer, havia algo diferente. Um pequeno espelho com bordas douradas. Quando Ellie olhou para o espelho, viu algo que a fez recuar. A imagem refletida não era sua. Era uma versão distorcida de si mesma, com olhos completamente negros e um sorriso vazio. A figura no espelho moveu-se independentemente, inclinando a cabeça de forma estranha, enquanto sua voz ecoava pelo ambiente. Você é a próxima peça do jogo. Não lute contra isso. Ellie jogou o espelho no chão, mas ele não quebrou. Em vez disso, o reflexo começou a se expandir, cobrindo a superfície ao redor e transformando o chão em um enorme círculo de vidro, mostrando algo aterrorizante. Um vazio infinito, cheio de sombras que se moviam lentamente, como se estivessem esperando por algo. O restaurante começou a tremer novamente e Ellie sentiu o chão sob seus pés ceder. Antes que pudesse reagir, ela caiu, mas não atingiu o chão. Ela foi envolvida pela escuridão e, quando abriu os olhos, estava em um lugar completamente diferente. A sala era enorme, com paredes cobertas de símbolos estranhos que brilhavam em um vermelho pulsante. No centro, havia algo que parecia um coração gigante, feito de carne e metal, com tubos que pulsavam como veias. Ellie percebeu que estava diante do núcleo do restaurante, a fonte de sua fome insaciável. O ar ao redor estava pesado, como se cada respiração exigisse um esforço imenso. De repente, a figura do homem de casaco preto apareceu novamente, mas desta vez ele não estava sozinho. Atrás dele, as formas sombrias que antes estavam no salão estavam agora completamente materializadas, com rostos grotescos e corpos retorcidos. O homem olhou para Ellie e falou com uma voz profunda que parecia vir de todas as direções. O ciclo precisa continuar. Você foi escolhida para manter a fome sob controle, ou pode quebrá-lo, ao custo de tudo. Ao lado do núcleo, Ellie viu duas coisas: a faca dourada que ela havia usado antes e o espelho que agora refletia apenas escuridão. Ellie sabia que tinha duas opções: destruir o núcleo, arriscando sua própria vida, e talvez a de todos que ainda estavam conectados ao restaurante, ou aceitar seu papel no ciclo, tornando-se parte da entidade que controlava o lugar. Ela pegou a faca, sua mente cheia de dúvidas. As sombras começaram a se mover mais rápido, emitindo sons que pareciam gritos abafados. O homem de casaco preto apenas sorriu, esperando por sua decisão. Com um grito de determinação, Ellie avançou contra o núcleo, golpeando-o com todas as suas forças. Cada golpe fazia o ambiente tremer violentamente e as sombras se desintegravam, uma a uma, em redemoinhos de fumaça. O núcleo começou a emitir uma luz vermelha intensa, enquanto o homem de casaco preto dava um passo para trás, sua expressão mudando de calma para fúria. Ele estendeu a mão, mas não conseguiu impedir Ellie de dar o golpe final. Quando o núcleo explodiu, uma onda de energia percorreu toda a sala, lançando Ellie contra a parede. Quando Ellie abriu os olhos, o restaurante estava de volta ao normal. As mesas estavam arrumadas, as luzes fluorescentes brilhavam e o zumbido havia desaparecido. Mas algo estava errado. Quando Ellie tentou sair pela porta principal, percebeu que não conseguia se mover. Olhou para suas mãos e viu que estavam cobertas de uma substância negra. No reflexo do vidro, viu que seus olhos agora eram completamente negros, como os das figuras que haviam atacado antes. Ela percebeu que, ao destruir o núcleo,
havia assumido seu lugar como a nova guardiã do ciclo. Dias depois, o restaurante reabriu. Um novo grupo de funcionários chegou, prontos para começar seu turno noturno. No balcão, uma bandeja com um nome desconhecido estava esperando. Ele agora era parte do restaurante, condenada a garantir que a fome nunca terminasse.